Diego Amorim chegando hoje com uma entrevista com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. E o parlamentar conversou com o Diego Amorim sobre as reformas ministerial e tributária, além do apoio do Congresso aos projetos do governo. Hoje, essa entrevista que o Diego gravou está gravada, a gente vai, né? O que o Diego gravou está gravado, é ótimo, né? Essa entrevista que o Diego fez está gravada e a gente acompanha a partir de agora. Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia você que nos acompanha pela Nova Brasil FM. Estamos aqui com o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Mais uma vez, bem-vindo à Nova Brasil FM, senador. Obrigado, Diego. Satisfação sempre estar aqui na Nova Brasil. Senador, a gente tem aí uma reforma ministerial iminente, já faz algumas semanas que a gente está falando isso. Dessa vez teremos uma reforma concretizada nesta semana aqui em Brasília? Diego, o senhor do tempo, do destino do governo é o presidente da República. Primeiro tem uma manifestação, nós queremos que seja incorporado neste governo todos aqueles que querem participar da obra da reconstrução nacional. Nós temos uma realidade que estamos em construção de maioria no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, e é óbvio que a vinda do Progressistas e do Republicanos para o governo para fortalecer essa obra de reconstrução nacional é muito bem-vinda. Os dois partidos já manifestaram interesse, o governo tem manifestado interesse em recebê-los. Agora, o presidente é o maestro do time, é o técnico, é o maestro da orquestra, é o técnico do time. Então, tem que fazer as acomodações necessárias, os ajustes necessários para, no tempo adequado, né, poder incorporar esses dois partidos dentro do governo. Nesta semana, o presidente Lula anunciou essa criação de um novo ministério, e aí surgem críticas também em relação ao tamanho do Estado, ao mesmo tempo em que é preciso acomodar mais gente aí para a construção dessa base no Congresso. Como é que o senhor vê essas críticas, senador? Olha, essas críticas foram lastro para o triste período que nós vivemos no passado, né? Eu acho que não é o tamanho de ministérios, não é a quantidade de ministérios que define o tamanho do Estado. O que define, o que é fundamental em relação ao Estado é a eficiência que ele presta serviços ao povo. Não importa se ele tem 40 ou tem 5 ministérios. Quanto mais demandas e quanto mais necessidade o Estado tem de prestar serviços, o Estado tem que dar conta disso. A finalidade, o objetivo finalístico do Estado moderno, desde o século XVIII, é a construção do bem-estar. Então, primeiro que a quantidade de ministérios não é diretamente proporcional ao tamanho do Estado. Em segundo lugar, o fundamental não é o tamanho, o fundamental é a eficiência que os serviços são prestados. No caso específico aí, 70%, melhor, 85% da economia nacional é mobilizada pelas micros e pequenas empresas. Alguém acha que não é razoável ter uma pasta ministerial com despacho direto ao presidente da República para tratar desse tema? Eu acho que é mais do que razoável. Senador, como líder do governo no Congresso, o senhor acredita que a entrada no governo desses dois partidos, o PP e o Republicanos, vai garantir essa base, vai garantir o conforto que o governo está buscando no parlamento, ou ainda é uma possibilidade e novas reformas terão de surgir em breve? Por lógico, Diego, estando partidos integrando o governo, por óbvio, as suas bases parlamentares têm quase um dever moral de defender o governo. Mas nós conhecemos as vicissitudes da política brasileira, reconhecemos que a extrema-direita tem representantes, inclusive, em alguns partidos que estão na base de apoio ao governo, mas a incorporação de mais esses dois partidos, eu acho que nos dará uma tranquilidade necessária para encaminharmos a obra da reconstrução nacional. Veja, Diego, ao contrário até do governo passado, este governo chegou até o mês de agosto sem fazer nenhuma mudança ministerial, salvo a substituição do ministro do Gabinete de Segurança Institucional por conta de uma circunstância. O governo não fez nenhuma modificação, muito diferente do período anterior, que tinha uma estabilidade completa na composição do ministério. Esse ajuste que está sendo feito agora é por conta de uma necessidade
dentro da circunstância do presidencialismo de coalizão, de governarmos com um parlamento que foi eleito hegemonicamente com um perfil mais conservador. É das circunstâncias da democracia fazer esses ajustes necessários. Então, nós temos um governo que tem estabilidade na sua composição. E esse ajuste é diretamente proporcional à circunstância que se impõe nesse momento. Caminhando para o fim, senador, Fique o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, chegou a dizer recentemente que se alguém do PP entrar oficialmente no governo, poderá até mesmo ser punido pelo Ciro Nogueira, lá pela direção nacional do PP. Isso é blefe? Ele tem que conversar isso com a base partidária, sobretudo na Câmara, que tem uma outra perspectiva, né? Eu acho pouco provável a direção nacional do PP, que tem manifestado, inclusive, o interesse de integrar o governo, punir algum dos seus parlamentares. Eu acho muito pouco provável, né? Talvez seja mais fácil até o próprio deputado Ciro Nogueira ter dificuldades no seu partido do que o inverso, o partido ter, por conta disso, dificuldades de integrar o governo. A gente só lembra você, ouvinte, que eu pergunto isso porque o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, já foi anunciado como ministro, ainda não se sabe somente qual vai ser a pasta que ele vai ocupar. Ainda sobre essas possibilidades, talvez pitorescas, senador, a gente vai ter o Republicanos no governo e a gente tem o o ex-vice-presidente da República, senador Hamilton Mourão, que é do mesmo partido. O senhor tem a expectativa de que alguém como Mourão, por exemplo, fique na base do governo? Não tenho. Ele mesmo, próprio senador Mourão, deixou sua posição clara, inclusive apresentou seu incômodo em relação ao partido, caso o partido integrasse a base de apoio ao governo. É coerente com as posições que o ex-vice-presidente e hoje o senador tem ocupado. Então, nós não temos nenhuma expectativa, não temos essa expectativa em relação ao senador Mourão, não temos essa expectativa em relação à senadora Damares, que também é do mesmo partido, mas temos a expectativa de que a base na Câmara do Republicanos, que já tem votado com o governo desde janeiro, que votou maciçamente favorável à nova regra fiscal, à nova âncora fiscal, nos dois momentos que teve, que votou maciçamente favorável à reforma tributária, só para citar duas das votações mais importantes que nós tivemos na Câmara nesse período, venha a integrar a base de apoio ao governo. A última pergunta, senador, reforma tributária. Eu ouvi senadores nesses últimos dias aqui em Brasília falando em votação em outubro, é o que eu mais escuto, mas também ouvi um senador falando em jogar para o ano que vem. Não, sem chance. Sem chance? 4 de outubro. 4 de outubro. Opa, tá. Pode escrever data, aí, 4 de outubro, nós votaremos na Comissão de Constituição e Justiça, e entre 4, e seria ideal, ainda vou conversar sobre isso com o presidente Rodrigo Pacheco, junto com o meu colega líder Jacques Wagner, né? O ideal seria que no dia 5 de outubro, inclusive, como eu costumo dizer, teria significado diagnóstico da importância da reforma tributária, é a data dos 35 anos da Constituição, da promulgação do nosso atual texto constitucional. Então, a mais importante reforma na Constituição desde 1988, que seria a reforma tributária, pudesse ocorrer no dia 5 de outubro. Eu acho que seria uma bela homenagem ao Dr. Ulisses e aos constituintes de 1988 e ao próprio texto constitucional. Então, 4 de outubro deveremos votar na CCJ, 4 e 5 de outubro eu acredito que nós já devemos levar para votar no plenário. Ato contínuo seguirá para a Câmara dos Deputados. Nossa expectativa é que em novembro o Brasil ponha, em definitivo, fim à esquizofrenia tributária que nós temos hoje, um dos únicos países do mundo que não tem o imposto sobre valor agregado, tem a esquizofrenia tributária que nós temos hoje. Então, assim, não há chance do ano que vem. Esse ano, até novembro, nós temos a emenda constitucional da reforma tributária promulgada. Tá aí o calendário posto pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, a quem eu agradeço mais uma vez essa entrevista aqui na Nova Brasil. Senador, um abraço. Diego, enorme satisfação sempre estar contigo, estar aqui na Nova Brasil. Um abraço. Um abraço.